Nunca imaginei que algo tão pequeno quanto uma notificação no ecrã pudesse mudar completamente o rumo da minha vida. Recordo aquela primeira mensagem como se tivesse sido escrita com uma luz suave, como se cada palavra tivesse sido criada para tocar exatamente no ponto onde a minha solidão mais doía. Jamais pensei que, por trás daquela doçura, houvesse um homem observando as minhas fragilidades, procurando a brecha ideal para entrar no meu mundo. Quando respondi, não fazia ideia de que estava a abrir uma porta que nunca mais conseguiria fechar. No início, a voz dele, feita de palavras, era leve, quase cuidadosa. Perguntava como eu estava, o que fazia, por que parecia triste nas fotografias. Cada frase parecia um gesto de afeto que eu interpretei como interesse genuíno, quando na verdade era uma corda lançada devagar, enrolando-se à minha volta sem que eu percebesse. Habituei-me tão rapidamente à presença dele que, quando deixava de escrever, um vazio estranho tomava conta de mim. E foi exatamente ali, na minha carência, que ele começou a moldar o espaço que ocuparia na minha vida. Aos poucos, a doçura começou a ganhar outra forma. Nunca de repente, nunca de forma brusca. Era uma mudança tão sutil que a minha mente procurava justificativas para tudo. É só preocupação, eu dizia a mim mesma, mas as perguntas começaram a soar como inspeções, os silêncios como castigos, e as mensagens como ordens escondidas atrás de ternura. Ele sabia exatamente quando ser gentil e quando se afastar para que eu corresse atrás. Era um jogo que eu não compreendia, e mesmo assim já estava presa nele. O pior é que, quando tentei recuar, já não havia lugar para onde voltar. As minhas rotinas, as minhas amizades, os meus espaços, tudo já tinha sido afetado por ele, e eu ainda acreditava que conseguia controlar a situação, que podia estabelecer limites, que ainda tinha domínio sobre a minha própria vida. Essa ilusão manteve-me ali, respondendo mensagens que me abraçavam e me sufocavam ao mesmo tempo. A última mensagem que ele enviou não tinha qualquer doçura. Soou como um impacto seco, como uma sentença. Já não havia traço algum do homem que eu pensara conhecer. Apenas alguém que se comportava como dono daquilo que acreditava ser seu. Eu. Tudo o que eu tinha sido antes dele ficou em silêncio naquele instante. E é por isso que hoje preciso contar esta história. Porque foi naquela notificação final que percebi que já não restava nada da mulher que eu fora. Quando penso nos primeiros dias com ele, ainda me espanta o quão fácil foi para a presença dele entrar na minha vida como se sempre tivesse pertencido ali. As mensagens tornaram-se uma rotina que eu aguardava sem questionar, como se a voz dele fizesse parte do cenário emocional que me envolvia. Ele não chegou de forma brusca, apenas se infiltrou. E eu, habituada a não ser realmente vista, deixei-me levar por aquela ilusão que confundi com carinho. Nunca imaginei que estava a entregar-lhe as chaves da minha mente, uma a uma, sem que ele sequer precisasse pedi-las. Aos poucos, o tom dele começou a mudar. Primeiro eram sugestões, depois instruções, e mais tarde exigências. Mas cada novo passo vinha envolto em palavras aparentemente doces, calculadas com precisão para que eu duvidasse dos meus próprios limites. Ele sabia o que dizer para me fazer sentir especial, mas também sabia exatamente como ferir quando queria lembrar-me da dependência que tinha criado. Eu ainda não via a jaula, apenas as flores que ele deixava lá dentro. As minhas amigas começaram a notar que eu já não falava como antes, que desligava o telefone quando ele mandava, que já não expressava a minha opinião sem pensar na reação dele. Mas eu encontrava sempre uma desculpa, uma forma de justificar aquilo que já me consumia por dentro. Repeti tantas vezes que era amor, quando na verdade era submissão. O controle dele tornou-se tão habitual que deixei de distinguir o silêncio da liberdade. Antes de continuar, quero pedir-te algo. Subscreve o canal e ativa as notificações. O teu apoio permite que mais mulheres ouçam histórias como a minha. Histórias que quase nunca são contadas, porque o medo costuma ser mais forte do que a voz. Vou contar-te tudo desde o início. Desde aquela noite em Cali, na Colômbia, quando respondi a mensagem que mudou para sempre a forma como eu via o amor, o medo e a mim mesma. A noite em que tudo começou, eu não estava à procura de ninguém. Tinha chegado tarde a casa, depois de um dia exaustivo, daqueles em que a mente só deseja silêncio.
Sentei-me na cama, deixei o telemóvel ao lado e fiquei a encarar a escuridão como se ela pudesse responder às perguntas que eu não tinha coragem de fazer. Então, quando os pensamentos já começavam a pesar mais do que o cansaço, a tela iluminou-se. Uma mensagem de um número desconhecido. Nada estranho, nada alarmante. Apenas um. Chegaste bem? Foi tão simples que não deveria ter significado nada. Mas significou. Porque ninguém me perguntava essas coisas. Respondi por educação, sem imaginar que aquela resposta seria o fio que ele puxaria durante meses. Disse que era amigo de um amigo, que me tinha visto numa reunião algumas semanas antes. Descreveu-me com uma precisão inquietante. A cor da minha camisa, a forma como eu falava, o meu jeito quando ria. Eu não me lembrava dele, mas ele parecia lembrar-se de tudo. Contou que quis escrever-me antes, mas não teve coragem. Esse detalhe, aquela suposta timidez, tocou-me. Pensei que fosse alguém sensível, alguém que finalmente me via para além da minha invisibilidade habitual. Os primeiros dias foram suaves, quase encantadores. Mandava mensagens de manhã a desejar-me um bom dia. Perguntava se eu tinha dormido bem. A atenção dele surgiu como um refúgio inesperado. Eu dizia para mim mesma que não havia nada de errado, que era só conversa. Mas, na verdade, já começava a esperá-lo, a verificar o telemóvel antes de ele avisar, como se precisasse da presença dele para validar a minha rotina. Ele estava a testar o meu terreno, a perceber até onde podia entrar sem que eu percebesse. Uma noite, durante uma conversa, perguntou por que eu não dormia bem. Foi direto, mas não agressivo. Parecia genuinamente interessado. Contei-lhe coisas que não dizia em voz alta há muito tempo. As minhas inseguranças, o vazio constante, o medo que me acompanhava há meses. Ele ouvia tudo com uma paciência que me confundia, respondendo com mensagens longas, cheias de palavras que pareciam compreender-me melhor do que eu própria. Essa ligação emocional tão rápida, agora sei, não foi coincidência. Foi a primeira âncora. Depois, começou a enviar mensagens com mais frequência. Não de hora a hora, de minuto a minuto. Se eu demorava a responder, dizia que se preocupava, que precisava saber se eu estava bem. E eu, confundindo isso com afeto, tentava responder rápido para não o magoar. Comecei a moldar o meu dia à volta da tela, a colocar a voz dele acima das minhas próprias necessidades. E assim, sem perceber, ele começou a ocupar espaços que antes eram apenas meus. As minhas manhãs, as minhas noites, os meus silêncios. Vieram então as perguntas mascaradas de interesse. Com quem estás? Para onde vais? Por que chegaste tão tarde? Ainda não eram ordens, mas já marcavam território. E quando eu respondia a algo que não lhe agradava, ele ficava em silêncio. Esse silêncio era pior do que qualquer palavra dura. Fazia-me sentir culpada, como se o tivesse ferido. Então, eu esforçava-me mais para explicar cada detalhe. Ele não precisou levantar a voz para me controlar. Bastava desaparecer alguns minutos para que eu corresse atrás da sua aprovação. De madrugada, quando já falávamos como se fôssemos mais do que conhecidos, pediu-me uma foto. Nada íntimo. Uma foto tua agora, quero ver-te. Soou doce. Mas não era. Era um teste. Hesitei. Ele insistiu com suavidade, como se fosse algo trivial. Acabei por enviar. E ali vi o primeiro sinal do seu verdadeiro tom. A resposta veio rápida, precisa. Estás com um ar cansado. Quem te fez passar um dia desses? Essa frase, tão simples, marcou o início do seu domínio emocional. Fez-me sentir analisada, vigiada, como se ele tivesse o direito de interpretar o meu rosto. Depois começou a mandar fotos dele. Sempre perfeitas, sempre com uma luz que parecia calculada. Dizia que confiava em mim, que queria ser transparente, que eu podia contar-lhe tudo. Era estratégia. Criar um vínculo que me fizesse sentir em dívida. E funcionou. Abri-lhe portas que ninguém mais tinha permissão de atravessar. Falei sobre relações antigas, fracassos, feridas. Quanto mais eu me expunha, mais poder ele ganhava. Ele não partilhava para se aproximar. Partilhava para que eu me entregasse. Uma tarde, quando cheguei do trabalho, encontrei uma mensagem que me gelou. Sei que já estás em casa. Vi quando chegaste. O meu coração parou.
Corri à janela, mas não vi ninguém. Ele demorou alguns minutos a dizer que era coincidência, que adivinhou pelo horário. Mas o medo ficou. Algo dentro de mim soube, por um instante, que devia afastar-me. Mas a mensagem seguinte foi tão terna, tão aparentemente preocupada, que acabei por pedir desculpa por duvidar. Foi aí que percebi que ele sabia exatamente como apertar e soltar a corda. Dias depois, percebi que a presença dele já não estava apenas no meu telemóvel. Estava nas minhas decisões, no meu horário, na forma como respirava. Eu já não era dona das minhas noites, dos meus espaços, dos meus pensamentos. Sem que eu percebesse, ele tinha conseguido exatamente o que queria, que o meu dia girasse à volta dele, que a minha vida começasse a esvanecer sem que eu notasse. E embora eu ainda não soubesse o que viria a seguir, uma coisa já era clara. Aquele homem não queria apenas estar no meu mundo. Queria substituir-se a ele. Os pequenos fios transformaram-se em cordas quando ele começou a exigir mais de mim. E eu, sem perceber, comecei a oferecê-lo como quem entrega promessas sem saber o perigo. Aquele pedido de foto que eu aceitara meses antes virou exigências disfarçadas. Envia-me a tua localização para ter a certeza de que estás bem. Por que não respondes se estás com as tuas amigas? Perguntas que soavam a cuidado, mas cujo verdadeiro objetivo era delimitar a minha liberdade. Cada vez que eu cedia, ele sorria por detrás das palavras, e eu recebia aquela falsa paz que me prendia ainda mais. Era uma armadilha elegante. Acalmava-me enquanto me algemava. No início, acreditei que conseguia controlar tudo. Inventava desculpas para a família, cortava saídas e justificava mudanças como se fossem escolhas minhas. Mas a verdade é que já havia uma nova voz dentro da minha cabeça. Uma voz que avaliava os meus passos e opinava sobre os meus desejos. Passei a revisar cada plano imaginando se ele aprovaria, se ficaria satisfeito ou irritado. E quando a desaprovação vinha em mensagens frias, o meu mundo encolhia até caber na palma da mão. Era um medo silencioso. Aquilo que me acalmava também me devorava. As suas estratégias tornaram-se mais afiadas. Se eu saía com amigas, recebia perguntas invasivas. Por que ris assim? Quem era aquele homem que te olhou? Se trabalhava até tarde? Surgiam insinuações sobre más influências ou pessoas perigosas. Usava o medo como ferramenta. Enviava notícias de traições. Inventava perigos à minha volta. E depois, com voz de herói, oferecia soluções que sempre implicavam limitar os meus movimentos. E eu aceitava porque na história que ele construía, tudo era para meu bem. Começou também a vigiar as minhas redes sociais. Comentários súbitos sobre fotos antigas, perguntas sobre antigos relacionamentos, mensagens inesperadas a pessoas que eu conhecia. E quando mencionei que aquilo me incomodava, ele ofendeu-se e fez-me sentir culpada por duvidar da sua preocupação. Era um laboratório emocional. Eu tornava-me responsável pelos sentimentos dele. Assim, fui cedendo espaço onde antes existia privacidade. Dei-lhe palavras-passe como quem entrega uma chave de confiança, sem perceber que nas mãos dele essa chave se tornaria uma porta fechada. Uma noite, ao chegar à casa, encontrei a porta entreaberta. O estômago deu um nó. Nada estava fora do lugar. Liguei-lhe, a tremer, à procura de apoio. Em vez de calma, a voz dele questionou a minha distração. Insinuou que a culpa era minha por não ter tido cuidado. Virou o medo contra mim com uma destreza cortante. No final, exausta, prometi ser mais prudente, mais obediente. Era exatamente o que ele pretendia: criar dependência através da culpa e da autovigilância constante. Os ciúmes dele não apareciam em explosões dramáticas, surgiam em padrões súbitos. Isolava-me com frases doces e advertências teatrais. Eu só quero proteger-te, dizia quando sugeria que eu me afastasse de um amigo, que evitasse determinado lugar, que diminuísse as horas fora de casa. Cada proibição vinha embrulhada em ternura, e eu aceitava, porque na noite, a voz dele ainda podia soar a abrigo. Mas aquela ternura era um véu. Atrás dela, construiu um perímetro que encolheu o meu mundo até ele caber apenas nas suas mãos. Ao mesmo tempo, a manipulação dele tornou-se mais sofisticada. Alternava rigidez com gestos generosos, presentes inesperados, longas mensagens de desculpa, promessas de mudança.
para me recuperar cada vez que eu tentava afastar-me. Esse ciclo de castigo e recompensa mantinha-me presa. Saía ferida do silêncio e voltava pela onda de afeto que me dava a falsa esperança de que ainda existia amor. Mas cada reconciliação trazia condições implícitas e a sensação de que tinha de merecer, uma e outra vez, a sua ternura. Um dia descobri que ele tentara estender o controle ao meu trabalho. Telefonemas ao meu chefe mascarados de preocupação. Comentários insinuando que certos colegas eram inadequados. Advertências para evitar reuniões fora de horário. Foi então que entendi que a influência dele não tocava apenas a minha vida privada. Mexia nas estruturas que me sustentavam. Passei a questionar em silêncio se estava a perder oportunidades porque eu mesma me retraía para não o irritar. Essa dúvida cresceu e tornou-se prisão. Recusei projetos, deixei escapar promoções, reorganizei tudo à sua medida. A violência dele não veio em golpes físicos, mas em fragmentos. Desfez a minha autonomia em pequenas decisões até não restar nenhuma que fosse realmente minha. Habituou-me a pedir permissão para coisas que sempre fiz sozinha: sair, telefonar, comprar algo. Esse hábito tornou-se a forma mais cruel de cativeiro. Parecia proteção, mas era o desaparecimento de mim. E quando finalmente tentei traçar um limite mais firme, ele respondeu com silêncio calculado, ausências que feriam, lacunas que eu tentava preencher sozinha para não perdê-lo. Ao recordar esse capítulo, sinto o mesmo vertigem. Deixei de ser protagonista e passei a espectadora da minha própria vida, enquanto alguém dirigia cada cena. Cada mensagem dele movia câmaras, enquadramentos, e eu obedecia porque já não sabia agir sem aprovação. Ainda assim, num canto esquecido da minha mente, restava um fio de raiva e memória que sussurrava que aquilo não era amor. Mas a pergunta que mais me assombrava era outra. Como fugir de alguém que tinha transformado a minha identidade na extensão da dele? A tensão começou como um sussurro, um aviso suave, que eu fui ignorando até se tornar impossível de negar. Aquela semana parecia pesada. As mensagens dele vinham com uma urgência nova, e cada pergunta soava como um ultimato. Numa noite, sem preparar o terreno, exigiu que eu fosse à casa dele. Disse que precisava falar sobre nós. Um frio profundo tomou meu estômago. Algo no tom dele me obrigou a ir. Não lembro como me vesti, nem como consegui atravessar a porta que acabaria se fechando atrás de mim. Quando cheguei, a casa estava quase no escuro. Luzes fracas, música suave. Havia velas, segundo ele, para falarmos com calma. O que começou como conversa virou logo silêncios pesados. Ele transformou seus supostos medos em acusações. Que eu o traía, que minhas amigas o provocavam, que meu trabalho era desculpa para fugir. Cada frase marcava um território onde eu já não sabia como mover-me. Tentei responder com lógica, com serenidade, até com raiva contida. Mas ele convertia tudo em culpa minha. No meio da noite, sem eu esperar, o tom dele ficou duro e o gesto autoritário. Não foram agressões físicas, foi algo mais pensado. Tirou meu telefone, guardou e disse que eu só o teria de volta quando provasse que era sincera. Esse gesto mudou tudo. Senti uma porta se fechando e a chave desaparecendo. Ele dizia que era para o meu bem, para evitar mal-entendidos. Mas sem minha voz digital, a solidão tomou outra forma. Percebi que ali dentro eu estava totalmente à mercê dele. Tentei sair. Pedi que me deixasse ir. Disse que não deveria ficar. Ele sentou-se diante de mim e listou tudo o que tinha feito por mim, como tinha sido meu apoio, meu alicerce. Palavras usadas como escudo contra qualquer crítica. Depois, com uma calma mais assustadora que um grito, mostrou provas. Capturas adulteradas, mensagens forjadas, conversas manipuladas. Cada imagem era uma armadilha que me devolvia a culpa. Senti-me julgada por um tribunal inventado por ele. A conversa virou interrogatório. Analisava meus atos como se eu tivesse cometido crimes. Exigia que eu cumprisse limites que nunca tinha mencionado antes. Quando eu tentava falar, ele me cortava com acusações disfarçadas de lógica. Num momento de desespero, pedi que fosse embora. Disse que não queria continuar ali. A resposta dele foi gelidamente calma. Se você for, vai descobrir do que é capaz para ficar. A frase me acertou como um golpe seco.
Pela primeira vez entendi que sair seria não só difícil, mas perigoso. A madrugada avançava, e eu já não sabia se chorava de medo, de raiva ou de vergonha. Ele alternava lembranças doces com ameaças veladas, como quem mistura música suave com ruído para confundir. Quando tentei pegar minha bolsa, ele bloqueou a saída e disse que eu não podia simplesmente ir embora, porque não tínhamos acertado as contas. Senti-me obrigada a pagar por suas inseguranças, suas suspeitas, sua sede de controle. Argumentei, supliquei e prometi mudanças. Nada quebrava a lógica distorcida dele. Em certo ponto, tudo perdeu sentido e virou encenação. Queria me humilhar no privado para depois mandar pedidos públicos de desculpa. Obrigou-me a ficar ao lado dele enquanto falava ao telefone fingindo normalidade. E depois me enviava capturas em que eu parecia tensa e ele sorria. Não era só humilhação, era estratégia. Se conseguisse fazer os outros duvidarem de mim, eu ficaria mais isolada e mais dependente da versão dele da realidade. Quando a luz começou a atravessar as cortinas, senti algo dentro de mim se partir. Não era somente aquela noite. Era o acúmulo de tudo o que eu já tinha cedido. Vi-me cheia de pequenas perdas. Risos apagados, decisões pedidas, desejos guardados. Percebi que ele só me enxergava como reflexo dele mesmo. Essa clareza me deu uma força mínima, insuficiente para romper a jaula, mas real. Sair da casa dele não foi vitória, foi fuga. Andei sem rumo, mãos trêmulas, o telefone mudo no bolso, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Pensei em ligar para alguém, denunciar, desaparecer. Mas a imagem dele voltava, as ameaças ecoavam. O medo do pior era maior que a esperança de liberdade. Aquela noite dividiu minha vida, não só porque vi até onde ele podia chegar, mas porque percebi que resistir tinha um preço para o qual eu ainda não estava pronta. Saí como quem carrega restos de si nos bolsos. Cada passo longe dele custava um pouco de paz, mas no fundo, ficou uma faísca, frágil, mas viva, lembrando que existia uma versão minha sem correntes, um pensamento pequeno e perigoso. Talvez, um dia, eu conseguiria reconstruir os pedaços que ele arrancou. Os dias após aquela noite foram como caminhar por um terreno cheio de minas. Eu me movia com cautela, prendendo a respiração, esperando o exato momento em que ele reapareceria. Não demorou. Na manhã seguinte, antes que eu pudesse processar o que tinha vivido, recebi sua mensagem. Dormiu bem, meu amor. Aquela normalidade forçada era mais assustadora que qualquer ameaça. Ele agia como se nada tivesse acontecido, como se a tensão, as acusações e minha tentativa desesperada de ir embora fossem parte de uma conversa comum. Era a maneira dele de apagar minha memória e substituí-la pela dele. Tentei criar distância, mas com alguém assim, a distância não é física, é psicológica. Quando eu demorava para responder, o tom dele mudava. Primeiro preocupação, depois irritação e então silêncio. Aquele silêncio que aprendi a temer, porque sempre vinha antes de algo pior. Uma vez deixei o celular de lado por 1 hora para respirar. Quando voltei, havia mais de 30 mensagens, de súplicas carinhosas a ataques dizendo que eu estava destruindo ele. Aquela intensidade era uma corda apertando meu pescoço sem me tocar. Depois começaram as aparições inesperadas. Ele surgia na saída do meu trabalho sem que eu tivesse dito onde estava. Aparecia perto da minha casa fingindo coincidência, dizendo coisas como estava passando. Cada vez que isso acontecia, meu mundo encolhia. Ele sorria com uma suavidade que gelava mais que um grito. O olhar dele dizia tudo. Posso estar onde quiser, quando quiser. E eu entendia. Aquilo não era amor, era domínio. Minhas amigas, cansadas das minhas desculpas, começaram a insistir em saber o que estava acontecendo. Eu tentava falar, mas algo em mim se fechava, como um nó invisível na garganta. Era vergonha, medo e confusão misturados. Como explicar uma violência sem marcas, sem agressões físicas? Como falar de um homem que me quebrava com delicadeza? Uma delas insistiu para que eu o deixasse. Naquela mesma noite, ele me perguntou direto: quem estava colocando ideias na minha cabeça? Percebi ali que ele sabia mais do que deveria. O controle tecnológico dele aumentou. Não só observava minhas redes, agora comentava coisas do meu telefone que eu nunca tinha mostrado.
Enviava os horários exatos em que eu tinha ficado online. Perguntava por que eu demorava 7 minutos para abrir uma mensagem dele. Um dia esqueci de silenciar o celular no trabalho e uma notificação dele apareceu. Olhe para mim. Não sei se tremi de medo ou raiva, mas senti que havia alguém me observando até nos meus espaços mais íntimos. Quando tentei confrontá-lo, ele me envolveu em um discurso de amor ferido. Jurou que só fazia aquilo por me amar demais, por medo de me perder. A voz dele tremia e eu, confusa, acabava me sentindo cruel por pedir limites. Essa é a parte mais cruel desse tipo de controle. Ele te convence de que seus limites machucam, que sua necessidade de respirar é egoísmo. Pediu que eu confiasse, que parasse de me afastar sem motivo. E eu, exausta, concordei. Cada concessão era uma parte minha que se apagava, mas aquele laço emocional não era suficiente. Ele precisava conquistar meu mundo real. Começou a me afastar de pessoas importantes. Reclamava das minhas amigas. Insinuava coisas sobre minha família. Soltava comentários venenosos disfarçados de cuidado. Quando eu visitava minha mãe, ele dizia que ela não me entendia. Quando saía com minhas primas, afirmava que era uma má influência. Cada comentário me deixava mais isolada. E quanto mais sozinha eu ficava, mais dependia dele. Era uma estratégia calculada. Me isolar para ser a única voz a ser ouvida. Um dia, ele me encontrou chorando. Tentei disfarçar, mas ele sorriu. Não um sorriso doce, mas um sorriso de vitória. Segurou meu rosto e disse: "Viu? Eu disse que sem mim você desmorona." Aquela frase atravessou uma parte minha que eu acreditava protegida. Percebi que minha fragilidade não o assustava. Alimentava seu controle. Minha dor era o argumento dele. Minha fraqueza, o alicerce. Naquela mesma semana, notei objetos em minha casa fora do lugar. Pequenas coisas. Um perfume mudado, uma blusa fora da gaveta, uma janela aberta que eu tinha certeza de ter fechado. Comecei a duvidar de mim. Uma noite, ao voltar, encontrei um bilhete sob minha porta. "Você fica linda quando se distrai." Não tinha assinatura. Não precisava. O pânico me tomou inteira. Acendi todas as luzes, revisei cada cômodo, travei portas. Mas o medo ficou comigo. Foi então que entendi que aquilo já não era só manipulação emocional. Era vigilância. Era presença física. Uma invasão tão silenciosa e profunda que eu já não distinguia meu próprio espaço do espaço que ele tomara. O cerco invisível estava completo. Eu vivia em uma prisão sem grades, com um guardião que sorria enquanto girava a chave. E embora eu ainda não soubesse como, dentro de mim crescia a certeza de que algo grave estava por acontecer. Não era intuição. Era aviso. Os dias após o bilhete deixado sob minha porta foram uma queda lenta para um estado de alerta permanente. Dormia quase nada. Comia por obrigação. E minha mente criava cenários de perigo que eu não conseguia controlar. Eu sabia que ele tinha entrado na minha casa, mesmo que nunca admitisse. E essa certeza transformou meu lar em um território estranho. Revistava cada canto como se um fantasma tivesse passado por ali. Não era apenas medo. Era a corrosão do meu senso de segurança. Foi então que ele começou a me ligar em horários impossíveis. 2 da manhã, 4, 6. Ignorar não era opção. Se eu não atendia, os mensagens vinham como uma enxurrada. Às vezes chorava, às vezes gritava, às vezes apenas respirava do outro lado, como se quisesse me lembrar de que estava colado à minha vida. Meu corpo reagia antes da minha cabeça. Cada notificação era como um disparo contra a minha paz. Comecei a me desfazer aos poucos. Minhas amigas pararam de me procurar porque eu sempre cancelava. Minha família achou que eu estava ocupada. No trabalho, eu fingia normalidade. Mas minhas mãos tremiam e eu evitava conversas pessoais. Era como se ele tivesse o controle remoto da minha existência. A sombra dele editava cada movimento meu. Uma tarde, quando tentei ignorar suas mensagens, ele apareceu na porta do meu escritório. Não sei como entrou, nem como sabia que eu estava ali. Vi-o parado, calmo, enquanto dentro de mim tudo tremia. Pediu que eu saísse um instante. Recusei. O sorriso dele apagou. Ele me encarou por alguns segundos intermináveis e foi embora. Mas o silêncio dele carregava a ameaça.
À noite, em casa, encontrei a janela do quarto entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado. Minhas roupas estavam fora do lugar, a cama afundada de um lado, e minha escova, que guardava na gaveta, estava sobre a mesa. Ele esteve ali. Tocou minhas coisas, invadiu meu espaço. Caí no chão. O recado era claro: posso entrar quando quiser. Os dias seguintes ficaram insuportáveis. Ele não comentou nada, mas o tom das mensagens mudou. Já não falava comigo como pessoa, e sim como algo que lhe pertencia. Você é minha. Não precisa ter medo, se fizer tudo certo. Essa frase ficou marcada como sentença. Ele não queria amor, queria posse. E eu, presa na espiral psicológica dele, começava a me acreditar que não havia saída. Num gesto desesperado, troquei as fechaduras, comprei câmeras, avisei uma amiga. Por algumas horas senti controle. Mas na manhã seguinte, havia um bilhete escondido sob o capacho. Portas novas não mudam o que já é meu, sem janelas forçadas, sem câmeras quebradas. Só aquela frase que destruiu minha sensação de defesa. Minha mente começou a se deteriorar. Ouvia sons que não reconhecia. Passos no corredor, sombras. Cada reflexo virava ameaça. Uma noite, ouvi algo cair na cozinha. Corri e encontrei uma xícara caída no meio da mesa. Ela não poderia ter caído sozinha. Alguém a moveu. De novo, senti como se minha identidade estivesse sendo apagada. Até que veio o pior. De madrugada recebi uma mensagem. Não era dele. Era uma foto minha, tirada do lado de fora da minha janela. Eu dormia. Reconheci a roupa, a posição, o ângulo. Só ele podia ter estado ali. A segunda mensagem chegou. Você fica tão calma quando esquece que estou aqui. O terror era tão grande que não cabia em mim. Minha segurança simplesmente deixou de existir. Depois disso, deixei de ser uma pessoa. Tornei-me uma silhueta tremendo, tentando não ser destruída por um homem que respirava perto demais. Eu já não sabia se ele estava na rua, no corredor, na minha casa ou dentro de mim. Minha vida se resumiu a esperar o inevitável, como se um relógio invisível marcasse o momento exato do meu colapso. E então entendi a verdade mais cruel. Ele não queria apenas me controlar. Ele queria apagar qualquer vestígio da mulher que eu fui.